E meninas, aqui vou ampliar aqui a aula para a gente começar, tá? Então, gente, é o seguinte, vamos começar nossas aulinhas, né? Eu acho que é importante a gente manter um nível saudável de aula, de conhecimento nesse período meio trash que está aparecendo, né, para a gente agora, do corona, do Covid, muda muito a nossa rotina, né, muda muito o que está acontecendo agora. Mas a gente já estava pensando na possibilidade de começar esse curso, né, de anatomia e de sutura, né, de treinamento. Daí a gente vai começar falando da anatomia da parede abdominal. Eu vou tentar fazer com que a gente tente exercer também nas outras fases, né? Não só eu dando aula ou as meninas dando aula, mas as R4 também, porque assim elas treinam. Então, depois a gente faz uma grade, né? E isso pode ficar se repetindo toda segunda à noite, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de parede abdominal. Então, para a gente falar de parede abdominal e pélvica, é importante a gente saber os limites anatômicos. Então, o limite superior da parede abdominal é tanto a borda inferior das costelas quanto o processo do apêndice xifoide, né? O limite inferior é a crista ilíaca, o osso púbico e o ligamento inguinal. E os limites posteriores e laterais é tanto a coluna lombar quanto o músculo adjacentes, tá? E aí, alguns marcos anatômicos, eles são importantes para a gente entender a complexidade e para a gente entender como acessar a cavidade. Então, por exemplo, o umbigo. Por que a gente escolhe tanto o umbigo para entrar na cavidade abdominal numa laparoscopia, por exemplo? Porque no umbigo existe uma fusão completa entre a pele e o peritônio. Então, se a gente consegue abrir nessa região da cicatriz umbilical, a gente não tem que vencer tantas barreiras, né? A aponeurose, duas bainhas, musculatura, tecido subcutâneo. Então, nessa região é uma região onde é mais fácil o acesso abdominal direto, tá? Quais são os tipos de incisões que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma incisão mediana, né, na parede abdominal, por exemplo, em uma cesárea de urgência que tem uma paciente com plaquetopenia, a gente vai fazer uma incisão vertical, paciente grave, que tem um abdômen agudo, que eu não sei muito bem definir a localidade. Muitas vezes a gente tem que fazer uma incisão vertical. Paciente que eu converti, que é com uma lesão vascular de uma laparoscopia, o ideal é que a gente faça uma incisão vertical para a gente ter o melhor acesso à cavidade. As incisões transversais, e dentro das incisões transversais a gente tem 3 tipos de incisão, tá? Tanto a incisão de Fanny Steele, quanto a de Maillard, de Maillard, e a incisão de Sherring, tá? Essas 3 incisões, elas são incisões transversais, ou seja, a gente vai abrir a pele nessa região mais baixa, próxima à síntese pública, né? Para a laparoscopia, a gente tem a incisão umbilical e as incisões laterais, que vão depender do seu acesso. Então, elas podem ser 2 laterais, 3 laterais, uma medial e 2 laterais. Vai depender do acesso que você vai fazer, do tipo de cirurgia que você vai fazer. E o que é importante a gente saber disso? Porque a depender da localização da sua incisão, ou se a paciente já tem cirurgias prévias, ou se ela é gordinha ou magrinha, você vai ter distanciamento de órgãos. Então, por exemplo, numa Fanny Steele, você pode abrir em cima de uma bexiga, por exemplo, com uma paciente com cesáreas anteriores. Uma lesão intestinal pode acontecer em incisão mediana, incisão umbilical, em pacientes que já tiveram cirurgias prévias. E quando você vai usar a primeira punção, a punção inicial, você também tem que ter cuidado. Por quê? Porque a distância entre os órgãos nobres e os grandes vasos vai variar de acordo com a intensidade de pouso da paciente. Então, você pode ter tanto um distanciamento de 2 centímetros, 12, 14, enfim.
Então, isso é que vai variar conforme a adiposidade. E isso varia também conforme a entrada da agulha e a entrada do trocáter, tanto a 45 graus quanto a 90 graus, quanto mais gordinha for a paciente. Então, eu vou dividir essa aula em mais ou menos 3 etapas, tá? A etapa da musculatura e aponeurose, a etapa dos vasos, né, vascularização, e a etapa da inervação. Então, para a gente falar um pouquinho de musculatura, é importante a gente lembrar que na parede abdominal a gente tem 2 tipos principais de musculatura. A musculatura vertical e a musculatura que a gente chama de base, ou mais oblíqua ou transversal. A musculatura vertical é composta do reto abdominal e do piramidal. O piramidal é um músculo bem pequenininho que tem lá perto da sínfise púbica, que é meio que um formato de triângulo, tá? E a musculatura mais transversal, que se divide em 3 tipos. A oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. O que é importante a gente lembrar? Que a depender da linha arqueada, que é essa linhazinha branca que tem aqui, mais ou menos na região próxima ao umbigo, a gente vai dividir ela em duas fases, né? Superior a ela, ou seja, cranial, e caudal a ela. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando quando existe a fusão da aponeurose, da musculatura, dos oblíquos e do transverso, acima dessa linha arqueada, ela abraça o reto abdominal. Então, o que acontece? O oblíquo interno se divide em 2 camadas, anterior e posterior. A anterior se junta ao oblíquo externo e a posterior se junta à do transverso e recobre a bainha do reto abdominal. Abaixo dessa linha arqueada, ou seja, o que vai acontecer? Essa fusão, ela vai existir por completo lá embaixo, então ela não vai abraçar o reto abdominal. O reto, ele vai estar em contato direto com uma fáscia e depois com a aponeurose. Então, a gente não vai ter mais essa separação. Por isso que quando a gente vai abrir na faringeal, a gente separa o reto abdominal e não tem fáscia, não tem mais aponeurose embaixo. Diferente se eu fosse fazer isso acima da linha arqueada, que eu ia ter outra aponeurose, porque o reto abdominal é abraçado pela aponeurose. Então, isso é muito importante para a gente lembrar das definições de fechamento da aponeurose. Vamos supor que eu fiz uma incisão chifo pubiano. Se eu fiz uma incisão lá do apêndice chifoide até o pubis, vai ser diferente o fechamento da aponeurose. Porque acima da linha arqueada eu vou ter 2 bainhas recobrindo o reto e abaixo da linha arqueada só uma, só anterior ao reto. É diferente da gente pensar na parte mais lateral, porque lembra que a gente tem 2 bainhas quando a gente divide a aponeurose lá embaixo? Aí eu vou explicar mais na frente por que isso acontece, tá? Então, aqui só uma revisãozinha da musculatura, ó. Lembrando que acima da linha arqueada eu tenho a aponeurose recobrindo o reto, abaixo da linha arqueada a aponeurose é só em cima do reto, anterior ao reto. Até um aviso. Oi? Se tiver dúvida, viu, pessoal? Depois a gente vai discutir um pouquinho. O que a gente vê aqui nessa região? A gente vê a musculatura do reto abdominal já próxima à sínfise púbica e você vê que não tem uma aponeurose acima. Então, a gente não tem uma aponeurose embaixo, né, posterior ao reto abdominal, tá? O que acontece aqui na fusão do oblíquo interno com o transverso? A dica que a gente dá quando a gente vai fazer uma incisão no umbigo ou incisão no palmé. São 2 incisões que a gente faz para a entrada da agulha de Veres. Isso na laparoscopia. Na região umbilical, a maioria das vezes, ela é abaixo da linha arqueada. Ou seja, se ela é abaixo da linha arqueada, eu vou ter 2 cliques. O da aponeurose e o do peritônio. Por isso que a gente escuta 2 cliques quando a gente passa a agulha de Veres.
Se eu fizer na linha do palmé, palmé é acima da linha arqueada. Então, se o palmé é acima da linha arqueada, o que é que vai acontecer? Você vai ter 3 cliques, porque você vai passar a primeira fusão do oblíquo interno com externo, a segunda fusão do oblíquo interno com o transverso e o peritônio. Então, lembrar disso. 2 cliques na punção umbilical, 3 cliques na de palmé, tá? Aqui, para vocês verem de novo a mesma coisa. Então, a gente tem a linha alba, que é a linha do meio do reto abdominal, o reto e a aponeurose. Aqui, nessa de cima, é para vocês entenderem que o reto abdominal é abraçado pelas duas, pela aponeurose. Por quê? O oblíquo interno se divide. Uma parte anterior se junta com o externo, uma parte posterior se junta com o transverso e abraça. Por isso, 3 cliques no palmé. Por isso, quando a gente vai fazer fechamento, se eu fiz incisão mais alta em algum local da aponeurose, a gente vai ter que fechar diferente, porque você tem duas abinhas de aponeurose. Já aqui, abaixo da linha arqueada, a gente vê o quê? Só uma fusão. Ou seja, você junta anterior, né, o oblíquo interno, o oblíquo externo e o transverso em uma fusão só, recobrindo o reto abdominal, ok? Se a gente vai aqui para essa figura mais à direita, o que a gente vai ver? Que quanto mais baixo a gente faz essa incisão vertical ou horizontal, né, que são as incisões de Fanny-Schill, Maillard, Scherne, a gente vai ter 2 bainhas de aponeurose, porque o músculo oblíquo interno, ele é um pouquinho mais alargado. Então, a gente vê 2 aponeurosezinhas, né? 2 faces. Então, na hora de suturar, a gente tem que pegar as 2 faces, juntar para unir a uma face só, que é quando está mais próximo do reto abdominal, tá? Passando agora para a vascularização. Então, musculatura ok, agora a gente vai pensar na vascularização. O que acontece na vascularização? A gente vai dividir em 2 tipos de ramos distintos. O ramo profundo e o ramo superficial. O que acontece? Os ramos profundos, eles são, a maioria dos raminhos, das ramificações, elas vêm de 3 vascularizações. A epigástrica superior, a epigástrica inferior e a circunflexa profunda. Já os ramos superficiais, elas vão vir da epigástrica e circunflexa superficial, tá? Então, a gente tem que lembrar também de um marco anatômico importante aqui na parede abdominal. Então, qual é esse marco anatômico? São as artérias umbilicais obliteradas. As artérias umbilicais obliteradas, elas são ramo direto da da artéria ilíaca interna, lá próxima à saídazinha da artéria uterina, que é o que a gente chama de hipogástrica. O que acontece? A umbilical obliterada, ela sobe lateralmente pela parede, né, pélvica e vai anteriormente até a região umbilical. Ela é importante porque ela é marco anatômico, tanto para a gente dissecar um espaço de Retzius, quer seja numa cirurgia laparotômica, como laparoscópica, e ela também é um marco anatômico para a gente entender onde está a origem da artéria uterina. Porque logo após ela, né, posterior a ela, vem a artéria uterina. Então, a gente tem ela como marco anatômico importante para achar a artéria uterina. Então, a artéria umbilical obliterada, ela está vista aqui nessa imagem, é como se eu tivesse de 4, assim. Eu estou fazendo uma visão olhando o músculo por dentro, tá? Então, ali, essas 2 branquinhas que vão ali até a região umbilical, é a artéria umbilical obliterada. Lateral a ela, bilateralmente, tem tanto a artéria epigástrica inferior, quanto a epigástrica superficial. E indo para a região glútea, indo circunflexa a elas, lá atrás tem as circunflexas, divididas em 2 tipos, profundas e superficiais. Aqui é uma visão muito louca da gente pensar assim, meu Deus, tenho que ver tudo isso. A gente tem que saber tudo isso. Mas hoje a gente vai se deter só a parede anterior, tá? Ou só a parede abdominal. Então, qual é a dica importante para a cirurgia? A gente tem que ter atenção
em lesões dessas epigástricas. Geralmente, na fanistil, a gente lesa a epigástrica superficial. Por quê? Porque ela perfura o reto abdominal, ela vai lá perto da síntese pública, pela parte subcutânea. Então, como a nossa abertura a gente provavelmente, ou a maioria das vezes, tem que ligar a epigástrica ou a gente lesa a epigástrica nesse momento da fanistil. Se a gente quer menos lesão, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir mais medialmente, e como a gente abre mais medialmente, a gente vai ter um acesso melhor, com menos lesão da epigástrica, menos lesão das artérias superficiais, e a gente pode difussionar esse subcutâneo da aponeurose antes da gente lesar por cima. Então, não tem necessidade agora, por exemplo, em época de Covid, que a gente vai usar menos bisturi elétrico, não tem necessidade de a gente sempre fazer toda a abertura da parede subcutânea. Então, lembrar disso que pode funcionar e a gente pode preservar as epigástricas superficiais. Na incisão de Maillard, a gente tem que ter atenção para a epigástrica inferior. Por quê? Porque a epigástrica inferior, ela passa por baixo da musculatura. Entre a musculatura e a fásciazinha e o peritônio. Então, a gente não consegue ver, por exemplo, essas epigástricas inferiores por transiluminação. A gente só consegue ver se a gente está olhando o peritônio por dentro, por exemplo, quando eu estou numa laparoscopia. Quando a gente vai abrir o Maillard, a gente abre incisão transversa de pele, subcutâneo, aponeurose, e também a gente abre a musculatura, o que é que vai acontecer? A gente vai dar de cara com a epigástrica inferior. Então, por isso que é importante identificar as epigástricas bilateralmente e ligá-las nessa hora antes da gente abrir o peritônio. Por quê? Porque a epigástrica inferior, ela é ramo a epigástrica superficial, ela é ramo direto neural. A epigástrica inferior, ela sangra muito mais porque ela vem de uma ilíaca, diferente da epigástrica superficial, que é um ramo pequeno da femoral, que já é originada da ilíaca externa. Então, lembrar disso, tá? Outra coisa que a gente tem que ter muita atenção é no espaço de Retzius. Por quê? Porque ele tem, em muitas pessoas, né, em grande parte das pessoas, o que a gente chama de corona mortis, que é a junção da epigástrica inferior com a artéria obturatória. Então, você tem uma junção arterial vinda tanto de uma ilíaca interna quanto de uma ilíaca externa, porque são derivadas dela, e isso faz com que você tenha um sangramento difuso e difícil de controle, por isso o nome corona mortis, tá? Aqui a gente tem uma ideia de como está a epigástrica inferior. Então, ali nessa figura da esquerda, eu tenho a musculatura, por baixo da musculatura, entre ela o peritônio, tá ali a nossa epigástrica inferior. Ela corre medial, tá vendo que é no meio do músculo, né? E aí, por isso que é importante a gente ter cuidado na hora da gente fazer a nossa inserção do trocáter lateral. Por quê? Porque se eu colocar o trocáter lateral muito medial, eu posso atingir a artéria epigástrica inferior. E eu não vejo essa epigástrica inferior por transiluminação, diferente da epigástrica superficial que eu vejo por transiluminação, tá? Então, aqui nessa figura do lado direito, a gente consegue ver a localização da artéria epigástrica inferior e o local mais correto da gente fazer a incisão, né, dos trocáteres laterais, que são nesses 5 centímetros acima da síntese pública, 8 centímetros mais ou menos da linha média. Por que é importante essa localização, que a gente consegue também ver pela crista ilíaca? Porque tanto eu vou poupar essa vascularização profunda e evitar um sangramento ativo durante a cirurgia, quanto também eu vou atingir menos inervação, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Aqui não sei se vai passar, mas é um videozinho que a gente vai ver. Pronto. Mais ou menos essas relações. Então, aqui eu tirei o subcutâneo, tirei a pele,
Aqui eu tô só na fáscia, uma fásciazinha de escarpa. A gente vai retirar essa face de escarpa, vai para a aponeurose do reto abdominal e dos oblíquos. Lembra que a aponeurose do oblíquo é que recobre o reto abdominal. E aí a gente retirou, coloquei de novo para a gente ter uma noção de que é tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, então elas vêm mais ou menos laterais. Ali embaixo a gente tem o ligamento inguinal, próximo à sífise púbica, então lembrar disso, e lembrar que o ligamento redondo do útero, ele entra no ligamento inguinal e ele vai até o grande lado, né? Então é muito importante isso para a gente lembrar o caminho que segue o ligamento redondo. Aí o que a gente está vendo em destaque é o ligamento pectíneo e o músculo piramidal que a gente falou, que são músculos também verticais, junto com o reto abdominal, né? Aí a face inguinal e o músculo oblíquo interno, tanto de um lado quanto do outro. A gente vai agora retirar essas musculaturas. Então, eu retirei o reto abdominal, continua aí com musculatura oblíqua interna. A gente vai tirar essa musculatura agora oblíqua interna e externa, a gente já viu. Tem duas bainhas, tá vendo ali? As duas bainhas da aponeurose. Então, a gente vai acrescentar agora a vascularização femoral, o ramo da femoral, ilíacas, oblíqua, ou a ilíaca externa e a femoral. Então, agora numa visão meio lateral, a gente consegue ver muito bem, muito claramente essas duas artérias. A superficial, ramo direto da femoral, e a gente vai ver agora a ilíaca externa, que vai dar a nossa, tanto a circunflexa, né, que é a circunflexa profunda, quanto a epigástrica inferior. Então vejam que elas são distantes. Uma é mais interna e a outra é mais subcutânea. Então por isso que a gente tem que ter atenção na hora de colocar o trocáter lateral, porque a gente não consegue ver essa artéria por transiluminação, tá? Então é muito importante ver essa relação e ver a origem das duas, né? A diferença da origem das duas. Aí a artéria do ligamento redondo uterino e o caminhozinho do ligamento redondo até o grande lado. Mesma coisa do lado esquerdo, tá, gente? Então, a mesma coisa do lado esquerdo. Vamos agora falar um pouco da inervação, tá? Então, é um emaranhado de nervo, mas hoje a gente vai falar só da parede. Então, o que é importante? São 5 os ramos importantes da parede abdominal, tá? O nervo subcostal, o nervo ilho-hipogástrico, o nervo ilho-femoral, o ramo genital do nervo genitofemoral e o ramo femoral do nervo. Então, essa inervação é que é mais importante para a gente entender e diminuir as lesões durante as cirurgias, tá? Lembrando que a célula subcutânea, ela é inervada pelos nervos subcostais também, T7 a T11, os nervos subcostais T12, tá? E lembrar que o ilho inguinal e o ilho hipogástrico, eles são derivados de L1. Então, é muito importante a gente lembrar disso para poder ver por que a RAC tem que estar ali naquela, mais ou menos essa altura, para poder você ter uma real anestesia desse região, né? Na parede abdominal barra pélvica. Qual a implicância clínica disso? Então, se eu leso durante uma incisão de canistilo o nervo genitofemoral, né, a porção dele do genitofemoral, ou o nervo ilho-inguinal, ou o ilho hipogástrico, eu vou ter uma paciente com dor crônica, porque ela pode ter uma síndrome miofascial, até com irradiação vulvar e parestesia local. Muitas vezes eu tenho que estar tratando com bloqueio anestésico e etc. Se eu tenho uma incisão lateral na borda do reto abdominal, por exemplo, vou fazer uma incisão para retirada de peça do trocáter lateral, e eu vou mais para perto da borda lateral do reto abdominal, eu posso ter sim uma denervação dessa região muscular, causar atrofia e perda de força no abdominal. O que mais que a gente pode ver?
Vocês estão vendo essa telinha aí de correndo contra o tempo? Não, não? Só eu? Mas, enfim, o que que a gente pode ver? A gente pode ver essa hemostasia da... Sim, aí outra coisa, me perdi um pouquinho, mas agora voltando. A denervação do músculo pode ser por conta disso. Você abriu, né, essa musculatura e o que que vai acontecer? A gente pode ter uma perda de força, uma atrofia. Se eu vou, por exemplo, fazer hemostasia muito intensa da bainha do reto abdominal, tipo na hora da faringe, que eu separo o reto abdominal da aponeurose e fico lá cauterizando, morrendo de cauterizar. Eu posso ter, sim, lesão de alguns perfurantes, de nervos perfurantes e da anestesia cutânea daquela região. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de visualização, tá certo? Então, vamos lá. O nervo ilioinguinal e o nervo iliohipogástrico, eles vão dar algumas sintomatologias. Então, o nervo ilioinguinal, ele vai dar uma face, vai inervar a face anterior e superior da coxa. Então, você pode ter sensação de parestesia se você tem essa lesão, ou até perda da força dessa região, da face anterior da coxa e superior. Lábio maior, e a face abdominal inferior. Então, você pode ter sensações nessa região. E o ilho hipogástrico, você vai ter sensação de parestesia ou perda de força, etc., na região da pele suprapúbica e da virilha, tá? O que a gente tem que ter atenção também? Não só nesses dois nervinhos, mas nos nervos mais laterais, que correm mais lateralmente ali no psoas. Tanto o gênito femoral, por quê? Porque no gênito femoral, se a gente coloca um afastador ali para poder fazer uma esterectomia, por exemplo, muito intenso no psoas, você pode ter anestesia do pequeno lábio e da face anterior da coxa, da face medial da coxa, e isso pode, às vezes, até levar a uma paresia. Então, é muito importante a gente lembrar dessa localização do nervo gênito femoral para evitar esse tipo de lesão, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente tem uma flexão muito intensa da coxa, o que vai acontecer? Você pode ter uma lesão tanto por afastador quanto por flexão exagerada do nervo cutâneo. Então, é muito importante a gente lembrar desses nervinhos na hora da gente fazer nossos afastadores, de colocar nossos afastadores para evitar lesão do nervo, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem, bem didaticamente, os nervos ilioinguinal, que é o iliohipogástrico e o ilioinguinal. O ilioinguinal é esse que está no número 3, o iliohipogástrico é esse que está no número 2. Então, vejam que ele é muito próximo da nossa localização do portal, que é esse número 4. Lembrando que esse número 1 são as artérias epigástricas inferiores. Então, se eu quero me livrar do nervinho e da artéria, do nervinho, da artéria, eu boto o meu trocáter mais lateral. Do nervinho, o que eu vou fazer? Eu vou evitar fazer mais baixo, porque quanto mais baixo e mais próximo à sínfise pública, mais lesão de nervo eu vou ter. Então, a gente faz 5 centímetros acima da sínfise pública e 8 centímetros da linha média, tá? Então, pessoal, é isso. Queria que vocês abrissem aí, ativassem o áudio de vocês para a gente discutir um pouquinho antes de eu sair, porque já vai terminar a reunião, só temos mais 5 minutos. E aí, dúvidas, o que vocês falam aí para a gente relembrar?